Bem-vindos mais uma vez a essa aula de tema incrivelmente crucial, que é uma das mais reveladoras do que seria o Big Bang que originou esse fenômeno, que é o universo cripto. Aqui a gente já começa a sintonizar muito do que diz respeito a toda a ideologia, a pauta da ideologia da liberdade financeira, assimilando as motivações dessa criação e estendendo também como tudo isso foi desenrolando até aqui. Então vamos juntos descobrir mais dessa história. As criptomoedas ficaram mais conhecidas, eu diria que não faz muito tempo não. Foi quando atravessávamos o momento auge de pandemia, que foi quando o Bitcoin despontou em preço, batendo recordes atrás de recordes e máximas. Tudo isso em meio a uma crise financeira decorrente aí da pandemia do Covid-19. E justamente nesse peculiar período, o Bitcoin transitava em seu pleno ciclo de alta, entregando um lucro absurdo para seus investidores. Foram aí mais de 1000% desde o seu início da alta, uma performance que ia totalmente de contramão, né, com todo o cenário econômico marcado por lockdown, impressão de dinheiro, queda de bolsas de valores, preocupação com a inflação e um pânico geral financeiro. E todo esse desempenho, né, não para menos, roubou a cena de forma que até os mais tradicionais passaram a enxergá-lo, despertando a curiosidade por esse ativo, que nada se tinha igual no mercado. Mas o Bitcoin existe desde lá de 2009 e podemos inclusive dizer que ele nasceu oficialmente no dia que o projeto foi colocado em prática e o primeiro bloco da rede foi minerado. Especificamente dia 3 de janeiro de 2009, dado o nome de bloco Gênesis. E o mais interessante dessa história toda é que o Bitcoin, a ideia do Bitcoin, não foi concebida ao acaso, e sim sob o contexto de crise, como um protesto, né, ao caos financeiro da época e até além disso, né, um protesto contra o legado financeiro e econômico, muitas vezes, né, conturbado, que o sistema financeiro tradicional foi demarcando na sociedade ao longo do tempo. Em 2008, a economia foi assolada por uma das maiores crises econômicas, o colapso conhecido como a bolha do subprime, a bolha imobiliária americana, que arruinou a economia sistemicamente, com sequelas mundiais, onde diversos países entraram em recessão e grandes instituições faliram, como inclusive um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos na época, o Lehman Brothers. O escândalo foi tamanho que bancos centrais não tiveram outra alternativa a não ser intervir com injeção de liquidez para salvar a economia. Em outras palavras, para o negócio não ficar mais feio do que já estava ficando. A curiosidade é que no código do bloco Gênesis, aquele primeiro bloco minerado do Bitcoin, Satoshi, o criador do Bitcoin, deixou uma mensagem oculta, que era a capa do jornal britânico The Times, dizendo: chanceler à beira do segundo resgate para bancos, que realmente aconteceu um ano depois. Um claro indicativo da visão crítica, né, do criador do Bitcoin sobre a desordem financeira da época. O mais abismante é que toda essa bolha, né, de 2008, do subprime, ela foi toda desencadeada por práticas arriscadas do próprio sistema financeiro, né, uma mistura aí de imprudência com ganância. Em resumo da ópera, basicamente essa situação toda foi movida por um incentivo desenfreado ao crédito imobiliário, baseado em financiamentos hipotecários de alto risco. Então, em termos práticos, tá, o banco ele ia cedendo o crédito, né, sem avaliação. Muitas pessoas que inclusive não eram capacitadas para pagar, então empurrando esse crédito como se não houvesse amanhã, com a casa das pessoas em garantia, porque em teoria, né, imóveis sobem de preço. Porém, eis que o problema, né, a conta chegou. Todo esse crédito descomedido, né, não surpreendentemente, foi seguido por um fluxo gigantesco de inadimplência. E a solução das pessoas endividadas era dar o imóvel hipotecado, né, em pagamento da dívida. E diante disso, de certo, né, a consequência foi a desvalorização devastadora generalizada do mercado imobiliário. E toda essa instabilidade em efeito dominó fez com que grandes instituições tivessem perdas bilionárias, né, e quebradeiras em efeito cascata, disparando falência, desemprego, fome e por aí vai, né? Só um adendo interessante mencionar aqui um outro exemplo clássico que eu acho pertinente, por também ser uma crise induzida pelo sistema, foi a Grande Depressão de 1929. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York testemunhou-se a pior crise econômica da história, tendo como principal causa também o infame ciclo vicioso de oferta de crédito para especulação descontrolada, nesse caso, para especulação da Bolsa de Valores. Vale explorar ambos os contextos históricos. Voltando para 2008, o mundo se deparava novamente com esse cenário horripilante, sentindo na pele todas essas encabidas consequências de todo um fiasco de gestão irresponsável, como se fosse um complozinho ali da ganância organizado. E toda essa brincadeira aí de batata quente com bomba relógio
que degenerava a economia, não só poderia ter sido evitada, como foi estimulada por bancos com permissão de governo, sob falta de regulações, uma prova de que algo muito errado existia. Se a gente parar para refletir num único fato, onde somente 5% da população detém a fortuna mundial, daí a gente já vê que não tem como isso ser estruturalmente muito saudável. Bom, enquanto a gente estava nesse entorno, com tudo isso vindo à tona, um grupo de cypherpunks, que são ativistas da cultura hacker, estudiosos e gênios da computação, que usam a internet e a criptografia para criar soluções de interesses mais coletivos e busca da liberdade. Podemos resumir assim. Então, esse grupo já estudava a possibilidade de ter um dinheiro que pudesse ser mais considerado como íntegro, confiável, transparente, de um dinheiro alternativo, sem interferência de governos, ou que fosse menos manipulativo, né? Até surgir esse alguém, esse pseudônimo auto-intitulado como Satoshi Nakamoto, trazendo essa proposta de solucionar alguns problemas econômicos, dando início a essa revolução pacífica que mudou vidas. E aí que vem toda essa questão moral. Muito além de investimento, como é comumente percebido, o Bitcoin é de grande valia por ser manuseado como ferramenta de sobrevivência, tendo a sua demanda como um recurso de proteção em casos variados, como exemplos. Na Venezuela, o Bitcoin é usado como uma proteção de patrimônio, uma vez que o dinheiro foi tão corroído pela inflação que a moeda desvalorizou até o ponto que uma folha, até de papel higiênico, vale mais que o dinheiro. Em países africanos, o Bitcoin já é usado pela população para se defender da situação precária e até do movimento de brutalidade policial e extorsão de dinheiro. E o Bitcoin até possibilitou a fuga de muitos refugiados em todo o mundo, Sendo assim, muitas pessoas já se salvaram, através dessa ferramenta. O poder disso é imensurável, afinal. Qual é o preço da liberdade? Daí a importância, da direção prática e efetiva que caminha esse fio condutor da revolução financeira, que acontece primeiro, e que traz essa revolução social. E para a gente concluir toda essa linha do tempo, logo depois que o Bitcoin veio a público, iniciou-se esse movimento voluntário. Ralph Finney, por exemplo, foi uma faísca importante quando anunciou que rodava os Bitcoins. Era um renomado desenvolvedor desse software e também um cypherpunk. E o Bitcoin foi caminhando pelo web, ainda em fase exploratória, até que um homem chamado Laszlo decidiu usar 10 mil Bitcoins para pagar por 2 pizzas. E essa foi a primeira transação comercial com Bitcoin que entrou para a história e virou até uma data comemorativa, que é o Pizza Day. As pizzas seriam as mais caras do mundo. No livro tem toda essa linha do tempo do Bitcoin. Mas cadê o tal do Satoshi? Por onde anda esse tal de Satoshi? É aí que a história fica mais intrigante ainda. Ele sumiu. Sim, logo que a rede tomou força, ele sumiu. E o mais enigmático, ninguém sabe nem sequer quem é Satoshi. Se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas. E esse segue sendo ainda um dos maiores mistérios do mundo cripto. Eu até vesti essa blusa aqui em homenagem a ele, o que seria só uma caricatura. Existem suposições aí de quem seja Satoshi, mas nada que viesse a ser comprovado. Satoshi nunca revelou sua identidade e deixou sua carteira de bitcoins com mais de 1 milhão de bitcoins intacta para evitar assim que a rede fosse atacada. Porque o Bitcoin ainda valia muito pouco na época e qualquer pessoa que tivesse a maior parte da oferta, poderia eventualmente querer manipular a rede. E até hoje essa é a maior carteira de bitcoins do mundo, alimentando especulações, sobre a movimentação inesperada nessa carteira. Porque imagina se um dia Satoshi quisesse vender seus bitcoins. Isso teria um impacto gigantesco aí nos preços. Mas, analisando-se a ideologia toda, essa não parece ser a intenção do criador da maior criptomoeda do mundo. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora e gerado reflexão sobre a centralização aí do nosso sistema atual. E o que foi ficando cada vez mais evidente é que ao longo da história, inúmeras crises se repetem como um padrão de tempos em tempos, justamente pelo formato que é estruturado nossa política econômica monetária. Isso desde coisas mais macro a mais micro. E não se abstendo somente a esses eventos, até para os mais esquecidos dar uma lembrada, segue uma lista de problemas resultantes aí da centralização. Monopólios, ditaduras, impostos incabíveis, corrupção, guerras, má distribuição de renda, com isso desigualdade social, confisco de dinheiro, vide Plano Collor aqui no Brasil em 1990, governos endividados, fraudes a sistemas bancários, inflação fora de controle, moedas depreciadas. E essa lista parece não ter... E daqui partimos para a próxima aula. Te vejo já.